O tema deste evento é acorrentados jamais. Deus não nos quer acorrentados, Deus não nos libertou para vivermos presos. Jesus não morreu na cruz do Calvário para que fôssemos presas de Satanás. O que vem para matar, roubar e destruir é o inimigo das nossas almas. Ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. E por que muitas pessoas no meio da igreja, com anos e anos e anos de conversão, ainda não têm a vida abundante prometido pelo Senhor? O Senhor é bom, Ele promete para aqueles que buscam primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Ele promete acrescentar tudo o que precisamos, buscar primeiro o reino dos céus e sua justiça, e tudo será acrescentado. E quando Ele fala isso, Ele fala de alimento, de vestiário, de casa, coisas básicas. Também o Senhor nos fala no Salmo 37, versículo 4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do vosso coração. Então há no coração de Deus um desejo de satisfazer os desejos do meu coração. E desejo do coração é muito mais do que necessidade básica. Desejo do coração é um plus, é algo além do básico. E a palavra diz mais, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, muito mais do que o homem pensa, do que o homem deseja, do que o homem imagina, Deus tem para dar. Quando amamos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, Ele promete uma surpresa espetacular para cada um de nós. Isso tudo é promessa de Deus. E na palavra de Deus, Ele tem zelo pelo cumprimento da promessa dEle. Tem um texto que eu faço pregação em cima dele, já tem vídeos meus no YouTube, é segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, que diz que quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele o sim. Porquanto por ele também o amém, para a glória dele, por nosso intermédio, tudo que ele promete, ele diz amém, para que aconteça, porque quando acontece, ele é glorificado pelo bem que nos acontece. Então ele tem promessas, ele diz sim, amém para elas, e Ele quer que elas se cumpram, e o desejo dEle é nos abençoar. E a Bíblia nos ensina que Ele não está com a mão encolhida, com as mãos encolhidas, nem os ouvidos fechados. Mas, toda vez que você encontrar um mas na palavra de Deus, abre os teus olhos. Mas a vossa iniquidade ou as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. De outra feita, você vai encontrar na palavra escrito, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiseres, é condicional. O se é uma condição. E de outra feita, você vai encontrar, Provérbios 28, dizendo, aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. E o Salmo 81, versículos 12 em diante, Deus diz, se o meu povo me escutasse. Se Israel andasse nos meus caminhos, eu, de pronto lhe abateria o inimigo. E eu o saciaria com o trigo mais fino e com o mel que escorre da rocha. Vários textos bíblicos mostram a vontade de Deus de abençoar e a impossibilidade dele de abençoar, porque algo impede que essa bênção seja liberada. E as bênçãos estão aprovisionadas nas regiões celestiais, que é o mundo espiritual, desde antes da fundação do mundo. Antes dele formar o homem, ele aprovisionou bênçãos, ele fez depósito de bênçãos no mundo espiritual. E aí, a pergunta é, por que o inimigo continua matando, roubando e destruindo? Por que apesar da cruz, e na cruz ele foi despojado, exposto ao desprezo, Jesus triunfou dele na cruz? Porque ainda vemos em nossa vida morte, roubo, destruição, perdas? Porque ainda vemos famílias cristãs sepultando filhos, quando filhos é que tinha que sepultar os pais? É a ordem natural das coisas. E aí passamos muito tempo da nossa vida brigando com as maldições, achando que estávamos brigando com o diabo. Maldição é uma palavra que até não gostamos dela.
Por isso que quando eu prego sobre bênçãos e maldições, eu falo legados geracionais. Os meus vídeos são heranças espirituais, legados geracionais. Eu substituo a palavra maldição para não deixar os crentes assustados. Para não impedir que um cristão, que um pastor vá lá ouvir, escutar. Porque senão ele vai dizer, mas eu não tenho maldição. E aí, tem um vídeo meu chamado Quebrando Paradigmas sobre heranças espirituais. 3 vídeos no YouTube, no meu canal. Lá eu falo exaustivamente sobre herança, no fim oro para a renúncia das heranças. Mas tem uma frase que tem nesse assunto que é muito importante que saibamos. Maldição sem causa não se cumpre. Maldição sem causa não se cumpre. Então, para resolvermos alguma coisa, não adianta tratar os sintomas, os efeitos. Nós temos que tratar as causas. É muito fácil falar de sintomas em tempos pós-Covid, ou ainda um resíduo de Covid. Quais os sintomas? Uma respiração difícil, paladar prejudicado, olfato prejudicado. Mas isso não é o Covid, são sintomas de Covid. O Covid é um vírus que se aloja no corpo humano, reduzindo a imunidade, atacando como um corpo estranho as defesas do organismo e matando pessoas. Não adianta você tomar remédio para resolver paladar. Chegar no médico e falar, doutor, eu quero um remédio para sentir o gosto da comida de novo. Isso é só um sintoma. Não adianta você chegar no médico e falar, doutor, eu quero um remédio para sentir o cheiro de novo. Isso é só um sintoma. E quando atacamos os sintomas e não atacamos a causa, não resolvemos o problema. Maldição sem causa não se cumpre. Então, famílias, perdas financeiras, sucessivas perdas financeiras. Aí começa a brigar com um demônio roubador. Eu bato, eu arrebento, eu boto para correr. Não resolve. Famílias vivendo históricos de promiscuidade, filhos confusos na sua vida sexual, meninas indo para a prostituição, homens adulterando, deixando suas casas, presos na pornografia da internet. E aí eu vou guiar, eu repreendo o espírito de prostituição, eu repreendo. Queridos, não funciona. Não funciona. E aí fica recorrente, faz uma reunião de quebra de maldição, quebra, e não quebra nada, e a maldição é que quebra a gente. E faz outra reunião e quebra, e não quebra nada, e a maldição é que quebra a gente. Então, de tudo que Deus me ensinou, o que eu vou compartilhar com você aqui, resumidamente, é uma chave espiritual. É uma chave, e estávamos falando de chave ainda há pouco. Chave é um objeto pequeno, que entra num quadrado chamado fechadura, ou num redondo chamado fechadura. Lá tem um arcabouço de dentes que encaixa na chave, e quando o encaixe é perfeito, faz clique, e a porta se abre. E quando a porta se abre, você adentra num lugar enorme, amplo como esse aqui, cheio de cadeiras, ar-condicionado, iluminação excelente, som maravilhoso. Mas foi uma chave que te permitiu entrar aqui. Foi só uma chave. E não é qualquer chave, é uma chave determinada, específica, que encaixa perfeitamente no orifício da fechadura. E assim são as chaves espirituais, são os tesouros escondidos. São chaves que nos dão o entendimento imediato de uma rema ou de um rema de Deus. E de repente você consegue enxergar tudo que se correlaciona com aquele assunto. Começa a iluminar na Bíblia tudo aquilo que é correspondente. E nós começamos a ver um agir diferenciado de Deus, porque aí vamos tratar com o remédio certo, do jeito certo. Primeiro, deixa eu dizer algo para você. O mundo espiritual não é místico. O mundo espiritual é tratado misticamente por pessoas que não compreendem a realidade do mundo espiritual. O mundo espiritual é legal. De legal? Não. De leis. O mundo espiritual funciona dentro de leis espirituais. Leis espirituais.
E uma das leis espirituais é essa. Maldição sem causa não se cumpre. Maldição é um ato de Deus. Maldição não é um ato do diabo, como as pessoas pensam. Maldição é um ato de Deus. Ele permite que o diabo trabalhe. Você se lembra do livro de Jó? O diabo pede permissão a Deus para trabalhar. O diabo chega diante de Deus e reivindica o direito de fazer o mal, porque uma lei foi infringida. Ele reivindica o direito de tocar naquilo que nos pertence, na nossa vida, nos nossos descendentes, porque nós abrimos uma porta para ele. Tem outra lei espiritual que é importante eu falar dela muito rapidamente para você. No mundo espiritual, o governo é de Deus. Os céus são os céus do Senhor. Mas a terra, o mundo natural, o mundo material, deu-a ele aos filhos dos homens. O que significa isso? O mundo espiritual tem o governo de Deus. Mesmo Satanás habitando no mundo espiritual, porque é um espírito, mesmo a luta não sendo contra a carne e o sangue no mundo espiritual, mesmo havendo principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade no mundo espiritual, o governo é de Deus. Nada acontece no mundo espiritual sem a permissão dele. Nada. Absolutamente nada. E no mundo natural? O governo é do homem. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra, deu a ele aos filhos dos homens. Algumas pessoas pensam, mas isso não é certo. Porque tem um salmo, que é o 24, que fala que a terra, a sua plenitude, todos os que nela habitam, são do Senhor. A terra, tudo que ela contém, e todos os que habitam nela são do Senhor. Como é que é do homem? Quando eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual, conceitos jurídicos facilitam o entendimento dos mistérios da palavra, porque eles são legais, eles não são místicos. Direito de propriedade é diferente do direito de domínio. O instituto jurídico de propriedade é um, o instituto jurídico de domínio é outro. O proprietário tem o registro de imóveis, tem a escritura, vende, derruba, constrói outro prédio, faz o que ele quer. Mas ele pode colocar outra pessoa para morar ali e dominar. Vamos imaginar que esse lugar não fosse de propriedade deste ministério, fosse um imóvel alugado. O registro de imóveis, a escritura estaria em nome do proprietário. Mas havendo um contrato de locação, a permissão do proprietário para que a igreja ocupe esse prédio faz com que a igreja tenha o direito de domínio. A igreja escolhe quem entra, quem convida para pregar, que dia que é o culto, que horas que acende a luz, qual é o instrumento que vai ser tocado hoje, que volume terá o som, aonde ficarão assentadas as crianças, qual é o ministério que vai funcionar neste dia. A igreja tem o domínio. Depois que Deus fez o mundo natural, Gênesis 1, 26, ele entrega o domínio para o homem. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre tudo. Sobre os animais que voam, nadam, rastejam, selváticos, domésticos, sobre toda a terra, está escrito sobre toda a terra. O domínio do homem, então, foi dado por Deus para o mundo natural, para a terra. Os céus são os céus do Senhor, mundo espiritual, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Por isso que o homem pode abrir portas para a luz ou abrir portas para as trevas. Por isso está escrito que Deus fala para o homem no começo dos tempos: o pecado jaz à porta, te cumpre dominá-lo.
E lá no final da Bíblia, em Apocalipse, Jesus bate a porta e diz: se você abrir, eu vou entrar. Se. Então eu abro portas para as trevas ou para a luz. Trevas e luz habitam no mundo espiritual. E eu, no mundo natural, tenho a chave que abre a porta para o mundo espiritual. Eu escolho o que vai entrar no mundo natural. E eu escolho o que vai entrar no mundo natural para administrar a minha vida. Imagine uma bola de aniversário, dessas que enfeitam salões de crianças de festa. Imagine lá dentro um bonequinho, e esse bonequinho é você. Imagine bonecos transparentes juntos com você, de silicone. São os anjos do Senhor estão ao redor. Redor é perto. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que os temem, os livre e os guarda. E Satanás está ao derredor, mais longe. Satanás está do lado de fora. Satanás não tem acesso no mundo natural se o homem não abrir a porta. Deixa eu aproveitar e ensinar algo para você. Os anjos têm. Os anjos têm acesso ao mundo natural mesmo sem o homem chamar. E mais, tem anjos guardando pessoas que estão vivendo no erro, no pecado, na perdição. Mas que pela onisciência de Deus, Ele já viu lá na frente a salvação desse homem. Ele sabe que esse homem vai ser salvo. Por isso que está escrito que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que temem e guarda, mas também está escrito que eles estão a serviço dos que hão de herdar a salvação. Não herdaram ainda. Aí você escuta aquelas histórias malucas. O rapaz está no meio do tráfico, todo errado. O opositor dele dá um tiro na testa dele e a bala não sai. Ele vai dar o testemunho. Eu não sei porque a bala não saiu. Porque um anjo pôs a mão. O outro capota o carro, cai de uma ribanceira, se arrebenta todo. Eu não sei porque eu saí sem nenhum arranhão. Porque os anjos do Senhor cuidam daqueles que serão salvos. Deus já sabe, Deus já sabe. Pode aplaudir, pode aplaudir. Os anjos, sim, eles quebram essa barreira, ultrapassam essa barreira entre o mundo natural e o mundo espiritual. Mas os demônios só quando são chamados, só quando o homem abre a porta e convida para entrar. Quem abre a porta, abre pelo lado de dentro. O pecado jaz à porta, a ti te cumpre dominá-lo. Eis que estou à porta e bato, se você entrar, eu cearei, entrarei na sua casa. A casa é família. Então, o mundo espiritual da luz ou das trevas, porque Deus é Espírito, Pai, Espírito, Filho é Espírito, anjos são Espíritos e demônios são Espíritos também. Eles têm que passar por uma determinada porta para entrar. Para a entrada da luz, o homem precisa abrir a porta para entregar a vida para Jesus, você sabe disso. Mas quando ele abre as portas para Satanás e abre pelo pecado, Satanás não só entra com força para matar, roubar e destruir, mas ele chega diante de Deus e reivindica o direito do cumprimento da lei. Reivindica o direito do cumprimento da lei. Eu quero te falar de duas leis. Tem a lei da responsabilidade e tem a lei da herança. A lei da responsabilidade, ela está grafada, escrita em Ezequiel 18, a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. A lei da herança está grafada, escrita nos 10 mandamentos. Visitarei a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração. A lei da responsabilidade, quando transgredida, gera como resposta do mundo espiritual a morte. O salário do pecado é a morte. E morte é a separação de Deus. Morte não é ficar num caixão de mãozinha cruzada, cheia de flores. Morte é a separação de Deus. O salário do pecado é a morte, se não se arrepender. Se não cancelar o pecado pelo arrependimento, arrependei-vos e convertei-vos.
para serem cancelados os vossos pecados. Se não houver arrependimento, se o homem morrer nos seus pecados, ele vai ter a morte eterna. A primeira morte todos nós teremos, todos. A primeira morte é essa que o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. Mas a Bíblia fala em Apocalipse 21 do dano da segunda morte. Qual é a segunda morte? A segunda morte é que na ressurreição dos mortos, os que morreram com o Senhor vão ganhar um novo corpo, viver eternamente com Deus. E os que não receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, vão ressuscitar com o corpo que eles têm, corroído de vermes, todos arrebentados, e vão viver para sempre um horror eterno. É o dano da segunda morte. Separação eterna de Deus, eternamente condenados. E você sabe que existem dois mundos preparados para a eternidade. É junto com Deus ou no inferno. Então o dano da segunda morte é o inferno. Todos nós vamos descascar um dia, o nosso corpo vai voltar para o pó. Todos. Hoje mesmo eu estava brincando no trânsito, vindo ali com o motorista que foi nos buscar. Cadê o casal que foi nos buscar lá em Araçatuba? Cadê? Queridos, eu estou em falta com vocês. Porque vocês estavam no saguão do hotel, eu subi para o quarto. Eu pensei que quando eu descesse do quarto, vocês ainda estariam lá para eu agradecer. Mas vocês já tinham saído. Agradeço publicamente agora aqui. Muito obrigada. No caminho de Araçatuba até aqui, viemos conversando. E eu disse para ele, a vida é uma grande aventura, na qual todos morrem no final dela. Todos. Tem gente que fala para mim, eu não quero ficar velho. Eu falo, só tem uma segunda opção, morrer. Ou fica velho ou morre. Não tem outra. Todos nós vamos ter o corpo voltado para o pó e o espírito para Deus. Agora, queridos, na nossa caminhada, nós desenhamos a nossa eternidade, mas não só a nossa eternidade. Nós desenhamos que tipo de vida nós vamos ter aqui, enquanto caminhamos para a eternidade. Quando Jesus fala, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele não está falando da vida eterna. Ele não está falando da ressurreição dos mortos. Vida abundante, com o corpo glorificado, nos céus, junto dele, num governo terreno. Vai ser abundante. Mas quando ele fala morte, roubo e destruição, ele não fala de vida eterna. Porque na vida eterna, Satanás não mata, não rouba e não destrói mais nada. Ele vai estar preso num lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. Então, morte, roubo e destruição é uma ação demoníaca para este tempo, esta caminhada, antes da primeira morte. Não é depois da primeira morte. A lei da responsabilidade vai definir a vida eterna. Aquele que pecar e se arrepender, terá o pecado cancelado. Vida eterna terá com Deus. O que não se arrepender, vai viver eternamente separado de Deus, na mão daquele que mata, rouba e destrói, que vai estar junto com ele num lago de fogo e de enxofre. A lei da herança não fala de vida eterna. A lei da herança não interfere na eternidade de uma pessoa. Quando você olha na Bíblia, os textos que falam de maldições, que são resultados de heranças espirituais, de pecados dos antepassados, ou heranças espirituais que vamos deixar para os nossos filhos por causa dos nossos próprios pecados. Quando a Bíblia fala de heranças espirituais, ela fala de coisas naturais. Vai ter bênção, vai ter chuva. Vai ter maldição, vai ter seca. A chuva é fundamental para a sobrevivência do homem. Tudo vem da terra, tudo vem da terra. Antes de vir para o salão, passamos ali numa salinha e tomamos um café, vem da terra, comemos um bolo, o trigo vem da planta, vem da terra, tem lá um presunto, o boi come o capim, pode virar presunto, vem da terra, tudo vem da terra. Tudo vem da terra. Chuva é vida para a terra. É da terra que brota tudo para o sustento do homem.
Então, tem chuva, tem bênção, tem chuva, tem maldição, tem seca. Vai ter miséria, vai ter dificuldade de sobrevivência. Tem bênção, tem recurso financeiro, tem provisão. Tem dinheiro até para emprestar e não pedir emprestado. Tem bênçãos que diz que você vai tirar o velho para colocar o novo no lugar. De tanta coisa que vai entrar, vai entulhar a sua casa. Isso mesmo, minha irmã, ô glória. Gostei de escutar você, uma única mulher falou glória aqui. Vou falar de novo. Quem tem bênção tem que tirar o velho para botar o novo dentro da casa. Tem bênção, tem fartura, tem maldição, tem miséria. Tem bênção, tem saúde. Tem maldição, tem enfermidades. Tem bênção, tem insanidade mental. Tem maldição, tem loucura. Tem bênção, tem filhos, tem um legado de família. Tem maldição, enterra os filhos, enterra os netos. Extermina a família. Tem um filho só e esse filho morre prematuramente. E aí não tem nenhum neto, nenhum bisneto, nenhum tataraneto. Em resumo, quando a Bíblia fala de bênçãos e de maldições, não fala de coisas da eternidade, queridos. Fala de fatos que são relativos à nossa caminhada aqui, agora. E maldição, sem causa, não se cumpre. Então, Deus é bom. O diabo reivindica o direito de agir. E a resposta de Deus para Satanás é a justiça. Deus é justo até com o diabo. Existe um Supremo Tribunal no universo, queridos, onde Deus é o juiz, é o legislador também, o Filho é o advogado, o Espírito Santo é a fiel testemunha e Satanás é o acusador. E o papel do acusador, se fosse trazer para um tribunal na terra, seria da promotoria. Nenhum juiz sério, nenhum juiz íntegro, nenhum juiz que tem como padrão praticar a justiça, vai receber uma peça de acusação cheia de provas e vai engavetar essa peça. Nenhum juiz sério vai tomar o culpado por inocente. Nenhum juiz sério vai deixar de cumprir a lei, mesmo que o inimigo dele seja o que vai ser beneficiado. Porque como ele é justo até com os inimigos. A Bíblia fala que a justiça é a base do trono de Deus e que ele julga os povos com equidade. Então, quando ele coloca na lei maior dele, na maior lei dele, que são os 10 mandamentos. Se fôssemos comparar com a legislação de uma nação, a lei maior é a Constituição Federal. Leis municipais, estaduais, federais existem abaixo da Constituição Federal. Por que a Constituição Federal é lei maior? Porque ela foi feita de um jeito especial. Não foi um homem, foi uma assembleia de constituintes legisladores, Assembleia Nacional. Todos os legisladores federais se assentaram para fazer um projeto. Porque ela foi feita de um jeito especial, ela é a lei maior. No reino de Deus, existem vários tipos de leis. Civis, cerimoniais, morais, leis de alimentação, penais. Mas existe uma lei maior. Uma lei maior chamada 10 mandamentos. Por que é lei maior? Porque ela foi feita de um jeito especial. O trono do céu desceu na terra. E Deus escreveu com o dedo dele em tábuas de pedra. Moisés quebrou as primeiras tábuas, você sabe disso? Ele mandou trazer outras. Foi reescrito o texto. Os 10 mandamentos foram reescritos nas segundas tábuas. E elas estão guardadas até hoje. Passarão os céus e terra. E não passará. Essa lei não passará. Quando você conhece a Bíblia, você vai encontrar em Apocalipse 11, escrito que a Arca da Aliança está no tabernáculo do céu. E as tábuas da lei, escritas pelo dedo de Deus, com os 10 mandamentos, estão dentro da Arca da Aliança. Deus não muda. Tudo que está lá, nos 10 mandamentos, está vigindo até hoje.
Não matarás, até hoje. Não terás outros deuses, até hoje. Não adulterarás, até hoje. Por que você acha que ele arrancaria, visitaria a iniquidade dos pais nos filhos? É claro que vale até hoje. Mas o Deus desse século não só cega o entendimento dos incrédulos, como ele bloqueia a visão dos crentes também, para que não entendam a verdade, para que não compreendam aquilo que vai trazer libertação. E conhecereis a verdade vos libertará. Meu povo perece por falta de conhecimento. Vou fazer um parênteses no que eu chamo de conceitos, fundamentos, e vou ler uma história bíblica para você. Você conhece a história. Eu não vou ler toda, eu vou ler versículos, porque ela é longa. O povo de Deus saiu do Egito, ficou cativo 400 anos, 430 mais exatamente, e foi caminhando rumo à terra prometida. Deus destruiu o Egito. A economia do Egito, a ecologia do Egito, as famílias do Egito, tudo ficou arrasado. Abriu o Mar Vermelho, acabou com o faraó e seu exército. Deus manifestou-se com um poder sobrenatural, maravilhas, e tirou o povo do Egito. Saíram rumo à terra prometida. A notícia correu. Todo mundo de todas as nações vizinhas ouviram contar o arraso que Deus fez no Egito. E agora o povo das cidades vizinhas, das nações vizinhas, esse povo está apavorado. Porque vem aí marchando um povo forte, que tem um Deus poderoso, que briga em favor deles, que brigou com o faraó, o maior poder da terra naquele tempo, que destruiu a maior riqueza da terra naquele tempo, destruiu os deuses do Egito. Esse povo tem um Deus muito forte, muito poderoso, e eles vão acabar conosco. Glória a Deus. E eles estão caminhando. E aí, eles vencem o rei de Esbom em Seom. Era um rei também forte e poderoso. Aí eles vencem o rei Og, rei de Bassã. Era outro rei forte e poderoso. Não é mais só Faraó que foi derrotado. Aonde esse povo passa, Deus vem derrotando tudo. Vem acabando com tudo. Os inimigos desse povo são inimigos desse Deus que eles têm. E esse Deus acaba com quem está na frente. Aí o próximo rei chama Balaque. Balaque está apavorado. Capítulo 22 de Números diz: tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Estão acampados. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo. Diga, grande medo. Todo mundo estava apavorado. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, muito, muito. E andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá essa multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era o rei dos moabitas, apavorado, disse: vai comer tudo, não vai sobrar nada. Vai ser igual um boi que está lambendo tudo em volta. Usou uma figura de linguagem, mas comparou um boi que come tudo que aparece pela frente, come tudo, não deixa nada, rói a base do capim. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra, e está morando defronte de mim. Vem agora, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se eu o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Espera aí, está vindo um povo
que está ocupando a terra, não é um povo treinado em armas, não era um povo de exército, esse povo era um povo de escravidão. O que eles faziam? Amassavam barro com capim para fazer tijolo. 400 anos de escravidão, eles não têm armas. Os egípcios tinham carros, carruagens. Os egípcios eram peritos da arte da fundição, rodas de ferro nos carros. Eles não têm nada, eles têm a roupa do corpo e a sandália dos pés. Então, o que eles vêm fazendo não é na briga humana, não é na guerra. O que vem acontecendo com esse povo é algo é de outro mundo. É sobrenatural. E se é sobrenatural, não adianta eu preparar um exército para brigar com eles. Porque nenhum deles teria um exército maior do que o exército egípcio. Nenhum deles. Nenhum desses reis era maior do que Faraó. Eles eram fortes, poderosos, mas Faraó era o maior. Então, não adianta preparar um exército, o povo está aí. A hora que eles se levantarem, nós estamos ferrados. E não vai ser arma que vai resolver. Então, se não é natural, se é se é sobrenatural, nós temos que ganhar essa guerra no mundo espiritual. Então, vai lá naquela terra, lá tem um vidente. Nós vamos encomendar uma mandinga para amaldiçoar esse povo. Uma macumbinha básica. Na verdade, tem que ser um macumbão. Daqueles de sacrificar muitos animais e vamos ver que foram sacrificados. Amaldiçoa o povo para eu vencer o povo. Tem que ser no mundo espiritual. Se você amaldiçoar, se o povo for amaldiçoado, pronto. Tá, ganha a batalha. Porque até agora todo mundo quis brigar na arma. E a luta não é no mundo natural. Um vidente fora da posição, na verdade, um profeta fora da posição vira um vidente. Vira um feiticeiro. Vou ler de novo o versículo 6. Vem agora, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se poderei ferir, lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoar será abençoado, a quem tu amaldiçoar será amaldiçoado. Esse é o recado que ele manda pelos mensageiros até Balaão. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, mandou uma caravana de velhinhos para impor respeito na caravana, levando consigo o preço dos encantamentos. Não tem nenhum feiticeiro que não cobre, né, pastor? Todo mundo que trabalha nas trevas sabe o quanto custa caro fazer qualquer pedido para as trevas. Nós já tivemos a alegria de conversão de 5 mães de santo. Uma delas falou que gastou num despacho só o que dava para comprar um carro. Oferendas e oferendas e oferendas e oferendas. Satanás não dá nada, ele troca e no fim ele tira a vida. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos. E chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: fica aqui esta noite, pois vos darei a resposta. Como o Senhor me falar, eu vou escutar Deus. Por isso que eu falo que ele era um profeta fora da posição. Era meio feiticeiro e meio profeta. Eu vou escutar Deus. Então os príncipes moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e lhe disse: quem são esses homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, o rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, pois, amaldiçoa-me para que eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Ou seja, um homem me chamou para amaldiçoar o seu povo. Então disse Deus a Balaão: não irá com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque o povo é abençoado. A resposta de Deus. Eles vieram te chamar, você não vai. Não vai. Porque esse povo é abençoado. E você não vai lançar maldição sobre ele. Levantou-se Balaão pela manhã, disse aos príncipes, contou a história. Levantaram os príncipes, voltaram para Balaque, contando que Balaão recusou. Versículo 15, de novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados que o primeiro. Mandou uma caravana mais chique agora.
Primeiro mandou ancião, agora mandou príncipes. O qual chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peste que não demores a vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, peço-te, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Novo pedido, promessa de beneficiar mais ainda o feiticeiro, o vidente. E aí, ele de novo fala: fica aqui, eu vou consultar o Senhor. E o Senhor falou: vai, você quer ir, você vai. O Senhor disse: vai para provar para Balaão e para provar para Balaque que o povo que ele abençoa, ninguém amaldiçoa. E Balaão foi, depois você vai ver, tem a história da mula, não quero falar disso agora. Chegou lá, chegou no lugar onde havia encomenda para ele amaldiçoar o povo. Então, disse Balaão a Balaque, 23 agora, Números 23. Edifica-me aqui 7 altares. Olha o que está encomendando o feiticeiro. 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Era muito sangue derramado, hein? 7 novilhos e 7 carneiros. Ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar, 7 altares. Disse mais Balaão a Balaque: fica-te junto do teu holocausto e eu irei. Porventura o Senhor irá comigo, e o que ele me mostrar eu te notificarei. Subiu a um morro desnudo. E encontrou-se Deus com Balaão. Ele disse para Deus: preparei 7 altares, e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão. O vidente não falou o que queria, falou o que Deus fez ele falar. Pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna Balaque e fala assim. Não vou ler tudo, vou ler algumas coisas. Então proferiu a sua palavra e disse, versículo 7, Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente, vem amaldiçoar-me a Jacó, vem denunciar Israel. Como posso amaldiçoar o que Deus não amaldiçoou? É isso que você vai falar para Balaque. Balaque vai esperar você chegar dizendo: amaldiçoei o povo, mas você vai dizer isso. Balaque ficou muito brabo, muito brabo. Versículo 11, então disse Balaque a Balaão: o que me fizeste? Eu chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas você os abençoou. E ele respondeu: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? É o Senhor que está pondo na minha boca. Versículo 13, então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde verás o povo. Somente verás a parte mais próxima dele, não verás todo. E amaldiçoa dali. Você não conseguiu amaldiçoar do lado de cá? Então eu vou te levar para o outro lado, você vai amaldiçoar do lado de lá. Talvez se fosse no tempo de hoje, diria assim: amaldiçoa do lado de cá. Esse povo que é tradicional, não sapateia, faz oração silenciosa, gosta de músicas mais devagar. Tem gente que não gosta nem de bateria. Amaldiçoa desse lado. Não, é o meu povo. Então eu vou te levar do outro lado, levar para os pentecostal, que sapateia. Rodopia! Vamos levar para o outro lado. Quem sabe o outro lado Deus amaldiçoa. Vamos lá para o outro lado. Versículo 13. Então Balaque disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde verás o povo. Verás somente a parte mais próxima dele, não verás todo. Levou consigo ao campo de Zofim, o cimo do Pisga, um monte, edificou 7 altares. E sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro, segundo o holocausto. Então disse Balaão a Balaque: fica aqui, junto do teu holocausto. Balaão falava a Balaque: fica quieto aí, eu que vou. E eu irei ao encontro do Senhor. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs-lhe na boca a palavra e disse: torna para Balaque, e assim falarás. Qual é a palavra? 18. Proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará?
ou tendo falado não o cumprirá? Eis que para abençoar eu recebi ordem. E ainda disse mais: recebi ordem, ele abençoou, não posso revogar, não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel, o Senhor Deus está com ele, e no meio dele se ouve as aclamações ao rei, Deus os tirou do Egito, e as forças dele são como boi selvagem. Contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Olha... Balaque não desistiu, queridos. O inferno é insistente. Vendo Balaão 24 agora. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse Israel. Não foi dessa vez como antes. Versículo 2 de 24. Levantando Balaão os olhos, vendo Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Porque Balaque levou para outro lugar. Versículo 27 do 23 diz assim: disse mais Balaque a Balaão: ora, vem, que te levarei a outro lugar. Porventura parecerá bem aos olhos de Deus que dali amaldiçoe. O povo do meio agora, não é o tradicional nem o pentecostal, é o mais ou menos. Não sapateia, não fala em línguas, mas adora com bastante alegria. Né? É o povo do meio. Então Balaque levou Balaão consigo ao cimo de Peor, que olha para o lado deserto. Então disse Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Diga, já tem 21 novilhos sacrificados e 21 carneiros sacrificados. E 21 altares, 7 altares. 7 novilhos, 7 carneiros. Olha o derramamento de sangue do inferno. Macumba demais, né, pastor? Macumba das brabas. Se macumba fosse boa, chamava boa cumba, né, pastor? Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse Israel, não foi dessa vez como antes. Enquanto de agosto, mas voltou o rosto para o deserto. Levantou-se, levantando Balaão os olhos, vendo Israel acampado segundo suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. E Deus faz uma palavra, termina dizendo assim no versículo 8: Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como boi selvagem, consumirá as nações, seus inimigos quebrará os seus ossos, com as suas setas o atravessará. E este abaixou-se, deitou-se como um leão e como uma leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Terceira vez, Deus faz outra coisa que era inesperada pelo inferno. O inferno pagando alto preço, e Deus envergonhando a Satanás. Balaque ficou muito brabo, versículo 10, então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e em resumo, mandou Balaão embora, disse: eu chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, porém você veio e 3 vezes abençoa. Que história é essa? Terminou a história, já te paguei alto preço, você não conseguiu, vaza, vai embora. Versículo 25, então Balaão se levantou e se foi, e voltou para a sua terra, e também Balaque foi para o seu caminho. Balaão foi embora, não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus. Balaque ficou frustrado, com medo do povo de Deus em volta dele. Jogou fora todo o dinheiro para as trevas, matou um mundo de animais, teve expectativas que não foram supridas, mandou buscar para amaldiçoar e viu o homem abençoar, e o homem foi embora. Quando você começa o capítulo 25, você descobre que alguma coisa aconteceu aqui no meio do caminho.
Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Onde eles estavam acampados? Nas campinas de Moabe. Balaque era o rei. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. E estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. E o povo comeu, inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal Peor, Satanás, o Deus deles, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Diga ai, ai. O que aconteceu entre as 3 tentativas de Balaão de amaldiçoar o povo, todas elas frustradas, e a separação dele com Balaque, e a briga que Balaque teve com ele? O que aconteceu? Que Deus ficou bravo com o povo. Se Deus protegeu o povo até aquele momento, se não valeu nenhum dos encantamentos, se contra Jacó não vale encantamento, se com o que Deus abençoa não é amaldiçoado, o que aconteceu? Você só vai saber quando você chega numa das cartas a uma das igrejas de Apocalipse. A carta à igreja de Pérgamo, Apocalipse 2, versículo 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, a doutrina de Balaão, a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. O que é a doutrina de Balaão? Balaque. O negócio é o seguinte: ninguém consegue amaldiçoar o povo de Deus. Ninguém. Ninguém. Escute bem. Ninguém consegue amaldiçoar esse povo. Ninguém consegue vencer esse Deus. Ninguém. Mas tem um jeito do próprio Deus pesar a mão nesse povo. E a maldição não vai sair da boca de um homem. Vai ser a atuação de Deus na vida deles. Sabe o que você faz? O povo está acampado em volta. Pega aquelas meninas mais gostosas que você tem aí. Bundinha arrebitada, peitinho saliente, coxa grossa, cabelão, que faz biquinho na internet. Pega essas meninas, de preferência aquelas que usam justinha a roupa, que parece que está nua. A roupa dá para servir uma capa de liquidificador, mas vira um vestido de uma mulher. Vulgo piriguete. Pega essas meninas e manda lá. Manda lá para o arraial deles. Pega aqueles rapazes musculosos, queimados de sol, marombados, de voz doce, melosa. Manda eles chegarem perto das meninas e falarem: princesa, você é a coisa mais linda que eu já vi nessa terra. Eu faria qualquer coisa por você. Quando eles se envolverem na sedução do sexo, vai começar com a lascívia, depois vai haver a promiscuidade. Quando eles se envolverem na promiscuidade, sabe o que vai acontecer? Eles vão cair também na idolatria. Porque a prostituição e a idolatria andam juntos. Na carta de Oséias, querido, está escrito que o espírito de prostituição está atrás dos ídolos e dá resposta para as pessoas. Elas vão para a idolatria, pede e tem resposta, porque tem um espírito de prostituição. E lá está escrito, eu vou ler para você literalmente, para que seja colocado aqui na tela, e você veja, Oséias capítulo 4.
Versículo 12 de Oséias 4. O meu povo consulta pedaço de madeira, ídolo. A sua vara lhe dá resposta, ídolo. O ídolo responde. Porque um espírito de prostituição os enganou. E eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificam sobre o cimo dos montes, queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do cavalo, dos chopos, dos terebintos. Vão fazer as oferendas para os ídolos, porque é boa a vossa sombra, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e vossas noras adulteram. Diga ai, ai, ai. Idolatria e prostituição andam junto. Então, Balaão disse para Balaque, tem um jeito desse povo ser massacrado. É o Deus deles pesar a mão neles. Ensina esse povo a pecar. Ensina esse povo a dar uma causa para o cumprimento da maldição. Ensina esse povo a fazer o que Deus diz para não fazer. E pronto. Você vai assistir de camarote o que vai acontecer. Doutrina de Balaão, ensinar Balaque a levar as prostitutas e a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos, as festas dos rapazes, das moças. Vai levar ao objeto maior, que é deixar o Deus deles e ir para a idolatria. Queridos, escute o que eu vou dizer para vocês. Não tem oração forte. Não tem expulsão de demônios que resolva quando tem uma causa. Sabe o que acontece? O demônio sai, mas ele volta e traz mais 7. Porque a causa continua a existir. Ele vai e ele traz mais 7. O estado da pessoa fica pior. E maldição não é ação do mal independente de Deus. Maldição é uma ação do mal permitida por Deus. Quando eu falo que maldição é um ato de Deus, o povo fica regalado. Escute bem. Quem que chega para Caim e fala, onde está Abel, teu irmão? E Caim responde, acaso sou tutor do meu irmão? Ele havia matado Abel, enterrado Abel. Resposta de Deus para Caim, és agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu, para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão, você é maldito. É Deus que amaldiçoa Caim. Quem que chega para Abraão e fala, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem? É Deus. É Deus. Ele abençoa e ele amaldiçoa. Ele abençoa 1000 gerações, mas a maldição atinge 4. Como que termina o Velho Testamento? Antes que venha o terrível dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor, vai ver o profeta Elias para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Não é o Elias ressuscitado, não é o Elias reencarnado, é a unção que estava sobre Elias de confrontar o pecado. Escolher hoje a quem servis, a Deus ou a Baal, era a unção profética de Elias. Antes que venha o grande terrível dia, eu vou enviar essa unção profética para que eu não venha ferir a terra com maldição, para que o coração dos pais se convertam aos filhos e dos filhos aos pais. Para que eu não venha ferir a terra com maldição. Até o fim da Bíblia, lá em Apocalipse 22, último livro da Bíblia, fala que só na cidade santa que não haverá é tempo futuro do verbo, que não haverá maldição. E a maldição, ela vai pegar gerações futuras. A responsabilidade pessoal tem um peso pessoal. A maldição tem um peso geracional. Vou te dar um exemplo bíblico. Noé, no capítulo 6 do livro de Gênesis, é um homem íntegro. Deus escolhe ele para ser a semente da nova humanidade. Vai mandar o dilúvio, vai exterminar tudo. Vai ficar só Noé e a sua família dentro da arca. Tudo mais será destruído. No capítulo 6, ele é tudo isso. No capítulo 9 de Gênesis, quando acaba o dilúvio, ele planta uma vinha e toma um porre. E bêbado, fica descomposto dentro da sua tenda. Fica nu.
E Noé tinha 3 filhos que entraram junto com ele na arca. Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. 3 filhos de Noé. E quando ele está pelado, bêbado, o filho chamado Cã vê o pai pelado. Não cobre o pai. Não esconde essa vergonha dos outros irmãos. Ele expõe a nudez do pai. Ele chama os irmãos, ele vê o papai bêbado. Os irmãos tiveram honra a esse pai. Cobriram o pai com uma capa que eles trouxeram de costas. Para o pai não ser visto pelos olhos deles. Entraram de costa com a capa nas costas, cobriram o pai. E o irmão chamado Cã não cobriu, ainda chamou os outros irmãos para expor a nudez do pai. O nome disso é desonra. Desonra ao pai. Qual foi a consequência espiritual disso? O pecado de Cã é desonra ao pai. O pecado de Cã é desonra ao pai. É a responsabilidade pessoal. Mas tem uma consequência geracional. Porque vem uma maldição sobre a nova humanidade. E a maldição é proferida assim: maldito seja Canaã. Mas quem é Canaã? Não tem nenhum filho chamado Canaã. Tem Sem, Cã e Jafé. Canaã é filho de Cã. É a outra geração. É a outra geração. A responsabilidade do pecado é pessoal. A consequência é geracional. Por conta disso, a terra de Canaã, no futuro foi desapossada por Deus, porque a maldição de Canaã contaminou toda uma terra. Heteus, Heveus, Jebuseus, Ferezeus, todos entraram no lugar da perdição. Aí presta atenção, algo muito sério. Não tinha os 10 mandamentos ainda. Acabou de acontecer o dilúvio. Noé está ali como o começo do começo. Sim, senhor, já vou parar. Fica em paz. O começo do começo do começo do começo da humanidade. Todo o povo foi exterminado. Noé é um cara bom, a partir dele vai começar a nova humanidade, sem corrupção do gênero humano. E agora? Agora um filho pecou, expôs a nudez do pai, a maldição vem, maldito seja Canaã. Mas com base em quê? Que lei? Os 10 mandamentos não existem ainda. Os 10 mandamentos só aconteceram depois do Egito, depois que o povo saiu do cativeiro, lá no Monte Sinai. Pois é, por isso que eu quero dizer para você que Deus sempre foi assim. Ele não muda, nele não há mudança nem sombra de variação. Ele não muda. Deus não estabeleceu a lei para aplicá-la após os 10 mandamentos. Ele publicou a lei para que eu e você soubéssemos. Mas ele sempre teve o trono dele com base na justiça. E na lei dele, o pecado tem consequência pessoal e tem geracional. O salário do pecado é a morte. Se o pai não se arrepender, vai morrer. Mas tem uma consequência para filhos, netos, bisnetos, tataranetos. E quando falamos em maldição, queridos, nós ficamos preocupados com o passado, que meu pai fez, que meu avô fez, que meu tataravô fez. Além de preocupar com o passado, nós temos que preocupar com o futuro. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. O que vai acontecer com meu filho, meu neto, meu bisneto, meu tataraneto? Se eu viver em pecado, se eu viver fazendo aquilo que Deus abomina, além da minha responsabilidade, que vai trazer consequências para a minha vida, que pode ser de toda a natureza, Satanás mata, rouba e destrói o que ele quiser. Eu vou te dar um exemplo bíblico para você ter ideia do que o diabo pode fazer. O homem estava no tanque de Betesda, 38 anos, tetraplégico, não conseguia nem chegar até na água por causa da paralisia. Jesus tira ele daquela enfermidade, depois encontra com ele na sinagoga e fala para ele: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Coisa pior. Espera aí,
Tem coisa pior do que ser tetraplégico? Pode ter. Pode ser tetraplégico e ter um câncer na cabeça que dói dia e noite. Pode ser tetraplégico e ficar cego. Pode ser tetraplégico e ver os filhos morrerem em todos os acidentes que tem. O pecado traz consequência pessoal e geracional. Se tem morte, roubo, destruição, doenças, perdas de filho, perdas financeiras, famílias desestruturadas, tem uma causa. E eu desafio você a procurar a causa. Não adianta você tratar sintomas. Você tem que ir na raiz, tem que ir na causa. Se é pecado pessoal, corre para confessar. Não tem nada encoberto diante de Deus, queridos. Tudo está patente aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. E não tem nada encoberto diante de Satanás também. Satanás tem uma rede social que funciona. Porque no mundo espiritual não existe barreiras. Nem tempo e nem espaço. Tempo e espaço são leis do mundo natural. Tudo é aqui e agora no mundo espiritual. E se não existe tempo, aquele pecado safado que destruiu a minha vida na juventude, se não foi arrependido, se não foi confessado, hoje está ainda valendo. Hoje ainda está valendo. O tempo não apaga pecado, a distância não apaga pecado, só o arrependimento. E só o desligamento das heranças vai trazer vida abundante para os filhos. Aqui tem duas correntes. Eu diria para você que uma pode representar o pecado pessoal e a outra pode representar as heranças. Ninguém tem vida abundante se está com alguma coisa presa nas mãos de Satanás. Eu aconselho você a procurar aprofundar-se nisso. Tem vídeos e vídeos e vídeos e vídeos e vídeos. Meu canal do YouTube já passou de 41 milhões de visualizações. Muitos vídeos sobre esse assunto. Muitos seminários. Vai no meu site, pastorataniatereza.com. Seminários, seminários, seminários. Temos um espaço em São Paulo, espaço Rema. 8 e 9 agora vamos fazer um seminário só sobre rompendo com maldições. Só. Procure se informar. Não fique ignorante. Meu povo perece por falta de conhecimento. Não falei que você podia ficar frio, que eu ia terminar na hora certa? Curve a sua cabeça. Curve a sua cabeça. Oh, Pai. Pai, nós vemos o Teu amor em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Nós vemos o Teu amor e cuidado, trazendo, Senhor, à luz, tudo aquilo que pode ser prisão para nós. Trazendo ao coração de homens, mulheres, dos líderes que estão realizando esta série de eventos chamado Acorrentado Jamais. Trazendo para eles o desejo de instruir o Teu povo. Para que o Teu povo não pereça por falta de conhecimento. Senhor, nós não queremos ser uma igreja que fica brigando com demônios, expulsando demônios. Nós queremos ser uma igreja que fecha a porta para os demônios. Que eles não tenham um lugar para entrar. Que ele olhe para nós e diga que tenho eu contigo, porque não terá nada. Instrua-nos, Pai, ajuda-nos, ajuda-nos. Ajuda-nos, Pai, a buscar a santificação, sem a qual não te veremos. Ajuda-nos, Pai, a resistir às tentações. Ajuda-nos, Pai, a proclamar a verdade. Tirar o pai da mentira da nossa vida. E fazer aquilo, Pai, que vai nos dar liberdade. Porque sabemos, Pai, que o Senhor tem um plano poderoso para a Tua igreja. O Senhor prometeu nos últimos dias derramar o Espírito, derramar o Espírito. E nós sabemos que uma igreja santa, limpa, vai ser cheia do Teu Espírito Santo. Sabemos que as portas do inferno não prevalecerão.
Sabemos que aquele que venceu a morte e o inferno está à frente desse projeto. E ele vai arrombando as travas, tirando as cadeias de bronze, desmascarando o inimigo. Contra Jacó, Pai, não vale encantamento. Mas Jacó precisa parar de pecar, Pai. Para que não venha, Pai, o inimigo com vitória sobre o teu povo. O que o Senhor abençoa, ninguém amaldiçoa, Pai. Mas nós temos que viver nesta bênção, Pai, caminhar nesta luz. Para que nós possamos não apenas sermos livres, mas deixarmos uma herança bendita nesta terra, Pai. Chegar num ponto em que, como igreja, não falaremos mais de maldições hereditárias, mas tão somente falaremos de bênçãos hereditárias, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Eu quero louvor agora aqui do altar, por favor. Esse cartaz ficou bonito, hein? Olha, que bonito esses filhos. Pastor Clébio, pastor Sandro, pastor Adelso. E a mamãe aqui no meio, né? Quando Balaque encomendou os encantamentos, ele fez um sacrifício. 3 sacrifícios. No arraial do povo de Deus há louvor quando não há guerra. O povo de Deus, quando não tem guerra, tem adoração. Eu creio que quando você adora, o Pai para tudo para te ouvir. Porque Ele procura adoradores. Quando você entrega a sua vida no altar, você não está dando nada de presente para Deus. Ele te deu vida. Você está devolvendo. Quando você entrega seus filhos no altar, você não está dando nada para Deus. Porque o homem não faz filhos, Ele dá filhos para o homem. Quando você entrega dízimos e ofertas, como fez hoje ainda há pouco, você também não está fazendo nada. Porque não tem um tostão que você trouxe ao altar, que você não tenha recebido dele primeiro. Você só tem o que ofertar e entregar como dízimo, porque ele te deu primeiro. Mas a adoração não. Nós adoramos a Deus, e Ele não nos adorou primeiro. Ele nos amou primeiro. É por isso que Ele procura adoradores. E como Ele nos entregou uma chave espiritual tão linda nessa noite.